Morto por engano no bairro do acampamento. Belém está entre as capitais mais perigosas do mundo. Inquérito aberto contra Dilma Rousseff. Iniciadas as fases finais do terceiro campeonato do bairro Santa Maria. Ágata e Bárbara vencem e vão à final do vôlei. Brasil ganha ouro inédito no boxe. Em entretenimento, vamos indicar para você o filme O Abutre. E no nosso quadro de música, vamos falar da banda Raça Negra. Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Guajará Notícias pela sua TV Guajará, Canal 7. Desde já, quero agradecer mais uma vez o prazer da sua companhia. Então, vamos de notícias. Morto por engano no bairro do acampamento. Fábio Assunção veio ao Pará, cujo apelido Neguinho, veio ao Pará trabalhar e foi morto por engano. Queriam matar uma outra pessoa cujo apelido era Bodeguinho e terminaram matando o Fábio Assunção. Vamos conferir nas imagens. De acordo com os moradores da rua do acampamento, o homem estava bebendo na Vila Nova Esperança com outras pessoas. Já no período noturno, o atirador entrou na vila procurando por um indivíduo conhecido como Bodeguinho. Fábio Assunção do Nascimento era conhecido como Neguinho e, por causa do apelido parecido, acabou sendo confundido e foi atingido pelos tiros. Fábio ainda correu, tentando sair da Vila Nova Esperança, mas o atirador continuou a perseguição e disparou 3 vezes até acertar o rapaz. Este homem era amigo do Neguinho e disse que escutou os tiros. Jantou lá em casa. E aí? Aí naquele desceu, eu escutei os tiros, eles me falaram, ó, mataram o Neguinho. Aí eu desci, não vi também quem foi que matou. Eu sei que eu já vi só ele já caído. Eu ouvi 3 tiros. Ele correu pra cá, né? Até onde eu vi foi 3 tiros. O cara era trabalhador. É trabalhador esse cara aí. Não mexe com nada de ninguém. Brincalhão. Os vizinhos afirmaram que Fábio foi assassinado no lugar de outra pessoa, que tem as mesmas características dele. Segundo os amigos, Fábio Assunção do Nascimento era um homem trabalhador. Ele veio do Maranhão há cerca de 1 ano para trabalhar como lavador de carro. Acho que ele trabalha uns 8 meses. Há 8 meses já. 8 meses. Olha, eles estão lá pro Ju, né? Veio do Maranhão para trabalhar. Veio do Maranhão para trabalhar. E assim que ele chegou aqui, foi roubado o documento dele. Agora ele ia falar com o patrão dele que ele ia para lá, para Imperatriz, tirar o documento dele. Ele estava até trabalhando, foi trabalhar de caseiro com um cara lá que mora lá em frente lá. Que mora lá em frente lá o hospital lá, no Pronto Socorro da 14. Fábio Assunção do Nascimento tinha 27 anos de idade. Era natural de Imperatriz, no estado do Maranhão, e não tinha parentes em Belém. É de uma injustiça, maldade, crueldade terrível. É aquele típico caso. Estava no lugar errado, na hora errada. Acrescenta-se a isso características parecidas e apelido parecido. Fábio Assunção morreu sem culpa alguma. É mais uma vítima dos atos violentos tão frequentes no nosso país. Ainda falando de violência, infelizmente, Belém está entre as capitais mais perigosas do mundo. Vamos conferir essa matéria e você vai poder conhecer um pouco mais sobre a violência que tem assustado a capital do estado. Belém tem hoje uma população superior a 1,5 milhão de habitantes só na área metropolitana. O município é o segundo da Amazônia, perdendo apenas para Manaus. O lugar, que já foi conhecido como Cidade das Mangueiras e Metrópole da Amazônia, carrega hoje o estigma que poucos ou nenhum queria ter. É uma das cidades mais violentas do mundo. Sair de casa a qualquer hora do dia ou da noite virou sinônimo de perigosa aventura para quem vai, mas não sabe se volta. Eu mesmo nunca reagi, entendeu? Mas mesmo quando a pessoa não reage, eles ainda, vamos dizer assim, são muito violentos, entendeu? E aí a gente fica a mercê. Hoje em dia a gente já não tem mais aquele direito de ir e vir com mais tranquilidade, mais paciência, não tem como. Tá meio agressivo mesmo.
Os temores de Joelson e Cristiane não são à toa. Afinal, o que pensar da vida em uma cidade que contabiliza 79 assassinatos em apenas 6 dias? O medo é sentimento comum entre os moradores dos mais de 70 bairros da capital. A psicologia mostra que o medo provoca reações diferentes no ser humano e, dependendo da situação, essas reações podem até tirar a vida de uma pessoa. Faz uma semana que o delegado de polícia foi abordado por 2 motoqueiros quando estava dentro do carro com a namorada no bairro do Marizal, um dos mais nobres da cidade. Ele reagiu e matou um dos bandidos com um tiro certeiro. 2 dias depois, no Barreiro, periferia da capital, um homem entrou no ônibus que fazia a linha conjunto Maguari-Ver o Peso e anunciou o assalto, com a arma apontada para a cabeça do motorista. Foi a deixa para o anônimo personagem virar protagonista de um episódio envolvendo mais um herói do povo. Ele disparou 4 tiros, 3 deles acabaram com a vida do homem que aterrorizava 40 passageiros. Para este sociólogo, muitos são os fatores que contribuem para que a vítima decida reagir à ameaça que sofre. Infelizmente, nós vivenciamos uma guerra civil na região metropolitana, no estado do Pará inteiro, nos 144 municípios. Então, o que acontece? Você não acredita mais nas instituições a tal ponto que você chegou à conclusão de que precisa agir com as próprias mãos para garantir a sua própria vida. Agora, isso é um erro, né? Isso é um erro que se registre, aí fica a mensagem para o pessoal de casa, um roubo, uma tentativa de roubo, um sequestro, não reaja. Porque se você reagir, lembre, nós não temos o preparo necessário, diferente de um policial civil. As décadas de atuação no jornalismo deram a Lúcio Flávio Pinto a experiência de ver e escrever sobre diferentes aspectos da violência. Para ele, a expectativa e a ilusão geram revolta de quem vive confinado a uma condição social inferior. A passividade da pessoa parece que estimula o criminoso a agir como justiceiro. Então ele está revoltado com a sociedade, às vezes não é nem porque ele não tem a comida na tua casa dele, que ele não tem o dinheiro, que ele não tem o trabalho, ele não tem o sapato que ele quer, ele não tem a camisa que ele quer, ele não tem o status que ele quer. De certa forma, os meios de comunicação e sobretudo a internet, elas criaram um falso igualitarismo. A pessoa convive com os ricos, com os bonitos, com quem tem roupa na internet, mas lá fora não. Então, o descompasso entre a expectativa criada por uma relação indireta, por uma relação virtual e as ruas, está gerando os agressores. Luana Tomás lembra que a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi criada para defender o cidadão, inclusive as pessoas que reagem a um assalto, já que também são vítimas. Mas para ela, o trabalho desenvolvido é percebido de forma equivocada. Quando você fala de direitos humanos, você está falando do direito da população como um todo. Então, por exemplo, um movimento que luta pelo direito à saúde. Quando uma pessoa está no pronto-socorro da 14 dizendo que precisa de leito, ela está lutando pelos direitos humanos. Hoje você tem muitas entidades que atuam em defesa do direito à saúde, do direito à educação, sindicatos de professores. Quando eles fazem greve, eles estão lutando pelos direitos humanos, o direito humano à educação. Mas as pessoas acham que só algumas entidades defendem os direitos humanos. Ano passado chegamos a fazer, inclusive, uma audiência pública específica sobre o atendimento a vítimas de violência. Nós apresentamos um projeto de lei junto com outras entidades como a SDDH, que é a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, propondo ao Estado um plano estadual de atendimento a vítimas de violência. A Comissão de Direitos Humanos tem que defender, em tese, sempre os direitos. A dignidade da pessoa humana não pode ser violada em nenhuma circunstância, mas tem que examinar caso a caso, o que significa uma coisa e implica uma coisa que, às vezes, os defensores de direitos humanos não têm. Ir para a rua, ver as pessoas caso a caso e não ficar num gabinete lendo livros e teoria. Isso é necessário, mas é apenas uma parte do trabalho num país com a dimensão que o Brasil tem, com as injustiças terríveis. Para que você, querido telespectador, tenha uma noção maior do quadro de violência, da realidade brasileira quando o assunto é violência, entre as 25 cidades capitais mais violentas do mundo, 11 são brasileiras. Aqui encabeça a lista, dentre as capitais mais violentas, é São Pedro de Sula, em Honduras. A segunda cidade mais violenta é Caracas, na Venezuela. A terceira, Acapulco, no México. A quarta cidade mais violenta é João Pessoa. Distrito Central, em Honduras, é a quinta. E a sexta cidade mais violenta é
Maceió, cidade em que nasci. Aí depois nós temos Fortaleza na 8ª colocação, São Luís na 10ª, Natal na 11ª, Vitória na 15ª, Cuiabá é a 16ª, Salvador é a 17ª, Belém é a 18ª capital mais violenta, Teresina a 20ª e Goiânia a 23ª. Parece até que estamos falando de um campeonato, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Não, não é um campeonato. É uma realidade cruel e assustadora ter 11 cidades brasileiras entre as 25 mais violentas do mundo. É a prova do descaso dos nossos governantes, é a prova do descaso para com a população e talvez seja a prova de que estes que estão aí à frente da nossa nação não têm compromisso com a segurança pública, não têm compromisso com o povo. Ontem nós falamos aqui da necessidade do Estado cumprir com os seus deveres, emprego, lazer, segurança, educação, tudo isso. Dá uma melhor assistência às famílias, ao pai de família, à mãe de família, porque é praticamente impossível o pai e a mãe que trabalham das 8 até as 18 horas ter um tempo de qualidade para os filhos. Chega um final de semana, o camarada está cansado, sem grana no bolso para poder fazer uma programação diferenciada com a sua família. É preciso que as famílias sejam melhor assistidas, acompanhadas, para que possam cuidar melhor. Não estou aqui querendo transferir a responsabilidade do cuidado das famílias para o Estado, mas o Estado precisa sim dar uma melhor assistência às famílias. Como se sabe, a família é a célula máter da sociedade. A família é a sociedade em miniatura. A sociedade é a família em extensão. O que nós temos lá fora, na maioria das vezes, é o reflexo do que acontece dentro da sociedade em miniatura, ou seja, as famílias. Então é por isso que o Estado precisa assistir as famílias, a população de forma correta, de forma justa. Caso contrário, os índices negativos, e nesse caso aqui, a violência vai continuar crescendo e assustando todo mundo. Morre João Avelange, ex-presidente da FIFA. Ele estava internado há um mês no Rio de Janeiro para tratamento de uma pneumonia e foi um dos responsáveis pela escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo e da Olimpíada. Todo mundo conhece a história dele como um dos homens mais poderosos do futebol. Um dos responsáveis pela escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Rio de Janeiro. Poucos sabem das origens de João Avelange. Na verdade, Jean-Marie Faustin Godefroy de Avelange, filho de um comerciante de armas belga, garantiu nunca ter possuído um revólver sequer por aversão à violência. Nascido em maio de 1916, torcedor e presidente de honra do Fluminense, antes de qualquer cargo no esporte, advogado e diretor executivo de uma das maiores viações do Brasil. Eu cheguei com 24 anos e quando autorizei fechar, a vender a empresa que me pediram, eu já tinha 86 anos. Ex-nadador e jogador de polo aquático profissional, ficou conhecido mundialmente como dirigente de futebol. João Avelange foi presidente da Confederação Brasileira de Desportos de 56 a 70. Período áureo para a seleção que ganhou 3 Copas do Mundo. Entrou para o Comitê Olímpico Internacional em 63 e lá ficou por mais de 4 décadas. Chegou à FIFA em 74.
6 vezes consecutivas reeleito, permaneceu à frente da entidade até 98. Se, por um lado, Avelange foi considerado pelo COI um dos 3 dirigentes do século XX, por outro, sofreu graves acusações. Entre elas, de ter subornado dirigentes nas votações e de ter obtido vantagens pessoais na realização de contratos milionários da Federação Internacional de Futebol. Em 2011, renunciou do COI alegando problemas de saúde, dias antes do Comitê Olímpico Internacional anunciar casos de corrupção que envolviam o nome do brasileiro. Me ataco, fiz isso, fiz aquilo. Me dói, mas eu consigo superar, porque tenho a consciência tranquila. Depois que deixou a FIFA, João Avelange se dedicou a um trabalho filantrópico patrocinado pela entidade em 131 países. Agora vamos falar de política. Em carta, Dilma pede apoio a plebiscito. A 9 dias do julgamento final no processo do impeachment, a presidente afastada, Dilma Rousseff, divulgou ontem uma carta de 4 páginas na qual disse: não pode ser condenada pelo conjunto da obra, defendeu um pacto pela unidade nacional e manifestou apoio a um plebiscito para antecipar as eleições presidenciais de 2018. Batizada de mensagem ao Senado Federal e ao povo brasileiro, a carta trata o impeachment como golpe e diz que as denúncias contra petistas são frágeis e inconsistentes. Abre aspas, não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo pelo conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo e só o povo nas eleições, disse a presidente afastada Dilma Rousseff. Vamos conferir um pouco mais sobre isso nas imagens. O documento de 4 páginas foi lido por Dilma no Palácio da Alvorada, em Brasília. A petista reafirmou não ter cometido crime de responsabilidade e classificou o impeachment como golpe. Esse processo de impeachment é frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto. Dilma propôs uma consulta aos eleitores sobre a antecipação das eleições presidenciais de 2018. E darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito, com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. No Senado, a carta repercutiu, mas nenhum parlamentar mudou de opinião. Sem dúvida, após um plebiscito que definisse a continuidade do governo dela, ela passaria a ter uma legitimidade suplementar para estabelecer uma boa relação com o Congresso Nacional e com a sociedade. Quando ela diz que pede que os senadores não sejam injustos com ela, eu acho que a injustiça foi cometida contra os 12 milhões de brasileiros que estão hoje desempregados. O futuro de Dilma Rousseff será decidido a partir do próximo dia 25. Nesta quarta, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que é quem vai comandar a sessão, definirá detalhes do rito de julgamento do impeachment com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes partidários. Alguns líderes defendem que a sessão continue no fim de semana, se for necessário. É um momento grave do país. Não tem sentido você iniciar o processo de debate, de discussão e de afirmação de voto e você interromper perdendo a memória, perdendo o fio da meada. Dilma se tornou ré no processo de impeachment por 59 votos a 21. Para que seja afastada definitivamente, serão necessários 54 votos entre os 81 senadores. Chegamos ao final do primeiro bloco. Daqui a pouco voltaremos com notícias aqui da nossa cidade, principalmente relacionadas às eleições do município nesse ano de 2016. Daqui a pouquinho voltaremos, não saia daí.